Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos pela Decápolis ao entardecer, onde ouvidos se abrem e palavras nascem com calma, respeito e um humor quase sussurrado. Realidade rápida: você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas de poeira e sol, e tudo bem, ninguém veio aqui para atletismo. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Me diz de onde você me escuta e que horas são aí, cidade e país. Adoro ver o mapa do canal acendendo pontinho por pontinho. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo, e vamos entrar devagar na jornada de hoje. O céu cobre-se de cobre na margem oriental e você sente cheiro de forno tá bom assando cevada enquanto mercadores recolhem tecidos e sorrisos sem pressa. Lamparinas tremem nas portas, cabras bocejam e a água do lago respira devagar. Você anda sandálias conversando com pedrinhas como velhos conhecidos. A via romana ali perto leva marcos miliários com números talhados, eles medem distâncias para cobradores de pedágio, legiões apressadas e viajantes pacientes como você. Se sua mochila reclama do peso, é só dar um figo seco e dizer que faltam 2 marcos, mochilas respondem bem a promessas modestas. Decápolis só agrega nas praças, aramaica nas cozinhas, vendedores discutem azeite, cerâmica e histórias, e você percebe como línguas são pontes, não muros. Historiadores debatem se a Decápolis foi liga formal ou apenas rótulo geográfico para cidades autônomas com moedas próprias e teatros olhando para o vento. No cais, pescadores salgam tilápias do lago em cestos de junco. Curiosidade antiga: esses cestos secam melhor pendurados sobre fumaça lenta, longe de faíscas curiosas. Você repara nos coletores junto ao posto cobrando pedágio por cabeça, carga e às vezes pela paciência alheia. Sim, a paciência parece sempre valer mais. Ali perto um ancião enrola o talit. Amanhã é sábado, leitura da Torá e dos profetas, e você sente a vila afinar o coração como lira. A notícia corre em murmúrio, amigos trazem um homem que mal ouve e mal fala. Você vê dedos pedindo passagem, gentileza como quem protege jarros de barro. Eles não trazem argumento, trazem urgência, olhos que dizem por favor, e esse tipo de gramática raramente erra o caso direto. Um menino oferece tâmara como suborno para pular a fila, você ri baixo porque gentileza aceita a fruta, mas não negocia a ordem do milagre. Jesus o olha e a multidão fica atrás como o mar recuando, você escuta silêncio, que às vezes é a melhor tradução entre dor e cuidado. À parte, ele toca orelhas e língua, levanta os olhos, suspira. A oração não precisa de trombeta, só fôlego que se entrega como brisa. Você percebe o peso de uma palavra curta, efatá, é pequeno no som, imenso no alcance, como chave miúda abrindo portas antigas de madeira pesada. O mundo entra pelos ouvidos como maré mansa, o rosto dele acende e a língua procura sílabas como pombas buscando o beiral ao voltar para casa. Primeiras palavras são como passos de criança meio tortos, lindos. Você segura o riso para não tremer o momento, mas deixa que a alegria vaze um fio. Apesar do pedido de silêncio, vizinhos cochicham. Notícia boa: tem pés rápidos. Ironicamente, todos começam a falar melhor sobre a história de quem não falava. Um tio sugere criar um comitê para não espalhar. 5 minutos depois criam 2, um para decidir, outro para contar que decidiram. Silêncio absoluto. Você retoma a margem, barcos se alinham para o crepúsculo porque ventos noturnos costumam ser mais educados e a travessia chega com menos ondas inesperadas. Curiosidade das rotas: alguns barqueiros preferem sair depois do brilho das primeiras estrelas, menos calor, menos moscas, mais histórias contadas sem queimar o pão. Você passa por uma banca de ceramista, tigelas esperam esmalte, o artesão assobia algo meio grego, meio galileu, provando que melodias são cidadãs livres. Um escriba comenta que cada cidade tem seus deuses nas praças. Você lembra que fé não vira mercadoria, mas atravessa mercados como o vento atravessa panos. Gadara se acende ao longe e Hipos vigia alto. Nomes antigos pisam leve no seu ouvido, recém-aguçado pela história que acabou de aprender. Você recorda que autonomia aqui significa conselhos municipais, moedas cunhadas e tropas romanas de olho. Autonomia sim, mas com águias observando das sombras administrativas. A praça se esvazia e as janelas cheiram a pão quente. Alguém sopra a poeira do cambalhota e você decide sentar antes que o banco sente você. Perto da sinagoga leem amanhã a passagem combinada. A ordem é Torá, depois profetas e comentários, porque tradição também respira melhor quando caminha devagar.
Você pensa no homem que agora experimenta som, talvez amanhã ele ouça pássaros antes do mercado e descubra que silêncio sempre foi diferente de vazio. Os estudiosos ainda discutem se Marcos destaca Decápolis para mostrar alcance além da Galileia ou para provocar leitores gregos, você apenas vê alcance que sabe dizer nomes. Um vendedor fecha a banca com nó que só ele entende, todo comércio tem sua língua secreta e você respeita sem tentar virar intérprete do cadeado. No armazém ânforas de vinho e azeite carregam selos, se duvida da importância do selo experimente vender pão sem forno vai ser mais difícil. Sobe um cheiro de peixe curado, você lembra que a Galileia manda alimento para cidades maiores e que redes bem remendadas sustentam teologia melhor que discursos profissionais. A família do homem curado testa palavras simples pão água mãe, palavras pequenas sustentam mundos e você percebe o milagre caber inteiro numa mesa. Uma anedota antiga diz que barcos fofocam no atracadouro, você acha verdade porque madeiras estalam notícias e cordas comentam marés sem precisar do seu like. Você observa guardas conversando com pastores, impostos têm caminho certo e na dúvida sempre seguem o rebanho porque números caminham melhor quando já estão contados. O horizonte apaga contornos, só fica o som de passadas e de alguém ensaiando baixinho o próprio nome como quem aprende senha de casa. Você nota que ninguém vira herói sozinho, amigos carregam vizinhos acolhem e o milagre faz o favor de recompensar cada mão anônima com descanso na consciência. Se amanhã te perguntarem o que mudou você talvez diga aprendi a ouvir devagar, porque ouvir rápido é bom para a fuga não para afeto. Enquanto o entardecer vira noite você repousa, lamparinas diminuem e o lago respira como quem conta histórias para ninar aldeias inteiras. Seção 2. Você alcança um marco miliário manchado de poeira, números talhados informam distâncias e a estrada romana parece medir também sua pressa que prefere não ser medida. O poste de pedra diz 1000 passos romanos por milha, você sorri porque seus pés juram que cada milha tem no mínimo 2 opiniões diferentes. Ao lado uma valeta leva a água das chuvas, fato comum vias bem drenadas aguentam caravanas mulas e conversas longas sobre preços de cevada em dias nublados. Coletores conversam no telonil mesa simples sob toldo, cobram por carga animal eixo de carro e às vezes pela sua cara de quem chegou rindo demais. Você respira devagar poeira assentando, paciência aqui é um jeito de caminhar sem perder histórias porque pressa costuma tropeçar justamente quando a paisagem começa a falar. Um velho aponta o relevo da via pedras maiores na base cascalho no alto, curiosidade rara essa engenharia mantém a água fora e as rodas no rumo. Historiadores debatem se esta rota oriental pertencia a Via Maris ou funcionava só como ligação regional, você decide chamá-la de Estrada das Conversas que chegam inteiras. Um garoto oferece água por uma moeda de bronze, você aceita e ele diz que a melhor tarifa inclui sorriso convenhamos política de preços muito convincente. No posto fiscal um recibo rabiscado anota seu nome, registro simples mas lembrando que Roma ama listas até quando as listas atravessam areia e capim. Você pensa em Pedro e João navegando mais a oeste, por aqui passos substituem remos e cada estalo de sandália marca ritmo que ninguém comanda só acompanha. Uma cabra tenta cheirar seu pergaminho, você explica educado que impostos já bastam e ela balança a cabeça como quem entende de finanças públicas melhor que muita gente. O miliário próximo traz o nome de um procurador, detalhe comum autoridades gravam pedra para que o tempo repita e a memória aprenda a caminhar com evidências. Os coletores avaliam seu fardo como quem pesa histórias, você aceita que cada eixo tem preço e lembra que nem todo atalho compensa quando a vista promete consolo. A sombra alonga as oliveiras, a luz baixa bate nos marcos e você percebe como números viram companhia quando o silêncio do entardecer fecha portas e pensamentos. Um comerciante jura que o pedágio mudou hoje, os estudiosos ainda discutem se arrendatários locais inflavam taxas ou se relatórios exatos subiam impecáveis pelas escadas administrativas. Você observa a largura da via suficiente para carros cruzarem, conveniência prática que evita brigas embora brigas vezes procurem largura disponível inclusive dentro de um coração cansado. Curiosidade de viajantes alguns recheiam sandálias com palha macia à noite, amortecem bolhas e sonhos prova de que pequenas gentilezas carregam longas jornadas com menos reclamações. No cruzamento um marco aponta para Gadara e Gerasa, nomes que soam como vento em anfiteatro lembrando que algumas cidades gostam de escutar a própria arquitetura.
Você encontra um grupo descansando perto de figueiras, partilham pão de cevada, peixe salgado e deixam espaço para histórias sentarem entre migalhas e risos que não competem. Mais adiante o telonio fecha a bolsa de moedas, você aprende que alguns pagamentos aceitam prazos mas nenhum deles aceita atravessar o coração sem arrependimento. Um legionário comenta sobre patrulhas, fatos simples. Guarnições menores rondam estradas estratégicas não só por segurança, também para lembrar que impérios preferem aparecer antes de serem lembrados. Você confere o céu, as primeiras estrelas ajudam viajantes experientes a marcar tempo enquanto odores de azeite aquecido anunciam que jantares humildes fazem paz entre músculos e caminho. O pedreiro da vila explica como pregos de ferro seguram rodas, detalhe comum mais heróico porque sem rodas firmes até boas intenções sacodem e ninguém dorme direito depois. Você percebe sinais de sábado chegando, famílias reduzem ritmos, param em aldeias próximas e o descanso começa antes do pôr do sol, como quem prepara travesseiro de comunidade. Um ancião vendo você medir passos diz que pressa paga pedágio dobrado, você ri porque sabe pela experiência que conselhos antigos raramente vencem recurso. Os estudiosos ainda discutem se a administração romana usava medidas uniformes aqui. Marcos mostram números, mais cidades variavam padrões conforme moedas, humores e convenções locais. Você passa a mão no marco áspero, a pedra ranhurada guarda pó de séculos, lembrando que orientações firmes às vezes são lidas com olhos muito cansados. Vem da colina um cheiro de forno, o padeiro bate a pá na boca do tabum e o toque seco parece sino chamando viajantes para a vizinhança. Você encontra uma família remendando sandálias com fibras de junco, curiosidade prática, torção dupla aguenta curvas e conversas deixando o couro respirar sem virar vaidade. O cobrador mais jovem treina números em grego, lista tributos, risca contas e pergunta se você traz recomendação de alguém. Você traz passos que valem mais quando firmes. Um burrico decide liderar a fila, você cede porque certas lideranças nascem de teimosia calma e convenhamos, burricos costumam negociar melhor que generais impacientes. A planície abre espaço para vento, poeira dança baixinho e a via segue firme como se pedra ensinasse coluna a coluna o valor teimoso do alinhamento. Você ouve latim murmurando entre soldados, algumas palavras chegam, muitas passam e você conclui que compreensão também se paga em paciência com troco de gentilezas pequenas. O sol encosta nas colinas, a estrada brilha em tons de cobre e você aprende que beleza não apressa ninguém, só convence o coração a não pedir atalho. Um camponês comenta que Marcos ajudam a dividir tarefas, cada filho cuida de um trecho e a colheita chega com menos discussão e mais pão compartilhado depois. Você repara numa inscrição grega pedindo saúde aos viajantes, nada oficial, só um desejo, e desejos aqui viajam sem taxas como se bênção fosse moeda básica. Os estudiosos ainda discutem se telonia ficavam fixas ou móveis nas rotas, evidências sugerem ambos e você entende que conveniência administrativa sempre encontra bom lugar à sombra. Você pausa o passo e alonga ombros, músculos agradecem e o mundo parece aumentar quando o corpo desamarra nós que a pressa tinha escondido entre costuras. Um vendedor de lâmpadas de argila jura que a luz rende mais com azeite fresco, você acredita porque experiência antiga geralmente ilumina mais que teorias recém-chegadas. Na bifurcação você escolhe a rota que contorna a colina, decisão simples guiada por brisa amena e pelo conselho sábio de joelhos que conhecem a região. O cobrador mais antigo fecha o dia contando moedas, pede que espalhem a notícia de calma nas filas, método que comprovadamente acelera o que ninguém consegue empurrar. Você agradece com um aceno, aprende que despedidas curtas protegem passos longos e que gentileza pesa pouco mesmo quando bolsos e mochilas já decidiram discordar. O último marco antes da vila anuncia distância pequena, seu coração aliviado mede em suspiros e cada suspiro parece dizer está quase caminho e manso que o descanso ouve. A poeira baixa feito cobertor, você percebe que até a estrada precisa dormir porque movimento sem pausa vira desordem e desordem não sabe contar histórias até o fim. No portão lamparinas esperam, você entra devagar e as moedas quietas no bolso lembram que até pedágios se rendem quando a noite decide ensinar paciência. Seção 3. Na praça vozes cruzam como rios discretos, você escuta grego no preço do peixe, aramaico no conselho da avó e um latim tímido em ordens. Um vendedor jura falar todos os idiomas úteis, curiosamente a fluência melhora quando as moedas brilham, fenômeno conhecido nos mercados muito antes de qualquer gramática.
Você pergunta por pão e a resposta vem trançada o preço em grego, o sorriso em aramaico, o gesto universal das mãos dizendo calma, ainda sai quentinho. No canto um centurião tenta comprar tâmaras, o latim tropeça nas sílabas locais e você percebe que a autoridade também precisa de dicionário quando o cheiro de forno distrai. Fato simples: o grego koiné funciona como ponte comercial, aramaico manda em casas e becos, latim visita documentos e patrulhas geralmente com sandálias que fazem barulho demais. Na sinagoga amanhã você ouvirá a leitura em hebraico seguida do Targum em aramaico, tradição antiga ensinando o texto com respeito para que todos acompanhem sem esforço. Curiosidade boa: bilhetes rápidos surgem em cacos de cerâmica, óstracos que reciclam potes quebrados, ali nomes, contas e recados viajam baratos, leves e fáceis de apagar. Os estudiosos ainda discutem se no cotidiano da Decápolis o grego dominava tudo ou se o aramaico ria baixinho por trás dos balcões guiando conversas entre vizinhos. Você nota moedas locais com inscrições gregas e emblemas cívicos. Em bairros judaicos lojas evitam imagens, lembrando que convicções também têm design discreto porém firme. Uma jovem traduz para a tia misturando dialetos com carinho. Você percebe que tradução boa também abraça sotaques igual cobertor que aceita pontas de pés inquietos. O barqueiro ensina termos do lago, proa, popa, rede de arrasto. Você repete devagar rindo quando percebe que algumas palavras nadam melhor do que seu fôlego à tarde. Um escriba exibe tabuinhas de cera, com o estilete anota e apaga, tecnologia portátil que não precisa carregar, só um bolso e um pouco de sombra generosa. Você tenta acompanhar 3 conversas ao mesmo tempo, seu tradutor interno pede férias mas coopera porque gentilezas costuram sentidos quando a noite ensaia descanso. Historiadores debatem se a educação básica urbana incluía teatro grego para cidadãos locais, se incluiu certas piadas antigas talvez ainda expliquem por que rimos juntos. No forno a padeira canta medidas, uma canção em compasso simples marca tempo da massa, e você aprende que cozinhas mantêm dicionários que cheiram a pão novo. Perto do poço crianças brincam de intérpretes, inventam frases, cobram 2 azeitonas por tradução, economia criativa com taxa de câmbio calculada pelo tamanho do bolso. Fato de sinagoga: leitores alternam porções da Torá e dos profetas seguido de debate, você assiste silencioso e sente a língua virar trilho para pensamentos caminharem. Um ancião comenta em grego manso que justiça se aprende devagar, em aramaico repete para o neto, em latim nada porque alguns conselhos não precisam de uniforme. Você percebe cartazes riscados em cera pedindo carpinteiro, trabalho, viagem, sílabas, alcança parentes, atravessa portas e prova que serviço bom, encontra casa sem gritar. A praça tem um pregão melódico, vendedores modulam a voz para levar longe o preço do peixe, acústica de anfiteatro improvisado com cheiros que batem palmas discretamente. Curiosidade discreta: alguns guardam medidas com cordões coloridos, um nó para palmo, 2 para altura de jarro, memória têxtil ajudando contas quando pergaminhos cochilam. Você erra uma palavra, acerta um gesto, sorrisos corrigem mais rápido que dicionários, e a conversa segue provando que gentileza é idioma com gramática muito simples. Uma mulher pergunta se você procura alguém, você responde devagar e nota que seu nome repetido entra na música da praça como flauta tímida aprendendo melodia. Os estudiosos ainda discutem se Jesus ensinava em grego quando necessário ou preferia explicações curtas via intérpretes, você testemunha pontes nascendo sem cerimônia. No cais marinheiros contam estrelas em aramaico, um visitante tenta em grego, erra 2 e 3, você percebe que risos também alinham constelações em amizades novinhas. Você observa inscrições na pedra do portão, letras elegantes anunciam mercado semanal, e ao lado um aviso prático desenhado com peixe 7 horário aproximado do nascer. Uma família divide sopa e notícia. Cada notícia troca de idioma 3 vezes antes de sentar à mesa, quando senta todos entendem porque fome traduz qualquer coisa. Fato comum: contratos menores usam testemunhas do bairro, nomes são repetidos em voz alta para que ninguém alegue desconhecer, o som aqui vale como tinta que segura promessas. Um rapaz treina o alfabeto em cera, você o ajuda com letras curvas, ele sorri e descobre que letras novas gostam de amigos que aprendem juntos sem pressa. De repente alguém comenta sobre o homem que voltou a falar, você sente a frase nascer redonda curiosa, o milagre vira substantivo de pertença com plural infinito. Seu ouvido agora capta fofocas em 3 línguas, é muita responsabilidade, você decide ouvir devagar como quem filtra farinha até restarem apenas migalhas úteis e amáveis.
Um artesão explica taxas do pedágio em grego, depois revisa em aramaico para a tia conclui brilhante que o melhor desconto continua sendo caminhar mais leve. Você aprende que palavras antigas cabem em bocas novas, crianças testam bênçãos e desculpas, e a praça parece aprovar como se cada árvore entendesse gramática de abraço. Curiosidade de contadores: pedrinhas coloridas marcam somas rápidas, movem-se no chão como estrelas de bolso, contabilidade portátil para quem prefere não discutir com o vento. Historiadores debatem se cartas de longe chegavam por correio oficial ou por redes de mercadores. Você nota mãos trocando embrulhos e percebe que a amizade sempre foi logística. Perto da sinagoga alguém ensaia salmos, o eco devolve uma segunda voz. Você observa que a arquitetura baixa cria duetos sem esforço, como se paredes decidissem cantar baixinho. Você pergunta o caminho em aramaico simples, a resposta vem com detalhes, atalhos e uma recomendação maternal para não discutir com cães grandes, conselho universal aliás. Um mercador grego recita a lista dos barcos, ritmo de catálogo, você quase dorme de tão hipnótico e aceita que listas às vezes são canções disfarçadas de prazos. Fato cotidiano: medidas de grão usam cestos padrão, o fiscal confere com vara curta, você entende que justiça começa medindo direito e termina partilhando sem culpas. Seu riso escapa quando alguém traduz literalmente um provérbio, metade da praça piscando a outra fingindo entender, protocolo internacional de sobrevivência social intacto. Os estudosos ainda discutem se bilinguismo moldou a forma como boas novas se espalharam tão rápido. Você vê pés, barcos e sílabas concordando, coisa rara em qualquer assembleia. O ferreiro empresta um vocábulo latino para a peça nova, ninguém sabe declinar mas todos seguram o objeto corretamente, gramática suficiente para que o trabalho não machuque. Uma avó testa com você palavras antigas de bênção, você devolve com gratidão, e descobre que algumas frases existem apenas para diminuir a distância entre duas respirações. A noite desce com paciência, conversas ficam mais curtas, mais macias, você guarda no bolso sons misturados como sementes prontas para futuros jardins de reconciliação. Antes de partir você percebe que compreender também é escolher silêncio. Quando todos descansam, as línguas descansam junto e a praça parece feliz com menos explicações. Você segue adiante leve, seu ouvido novo não busca ruído, busca pertença, e as palavras que nascem agora preferem servir, não provar nada como bom pão no fim. Seção 4. Os amigos surgem no beco com passos firmes, você percebe um cuidado antigo nos ombros, como quem carrega não um peso mas um pertencimento inteiro. Eles improvisam uma liteira com cestos de junco e um manto grosso, cordas curtas, nós confiáveis e o respeito de quem aprende a pedir passagem. Você abre espaço, mãos indicam direção, sobrancelhas urgentes, linguagem corporal vira ponte onde palavras falham e curiosamente todos entendem sem dicionário. Na casa ao lado um pátio interno recebe vizinhos, arquitetura comum, quartos cercam o pátio, forno ao canto, jarros de água fresca, figueira oferecendo sombra generosa. Fato histórico: no costume jurídico judaico o xeres tinha capacidade limitada em contratos e testemunho, a família assumia proteções e responsabilidades com ternura prática. Um garoto corre à frente sinalizando, você percebe aldeias como corpos, braços, pernas, olhos emprestados e um coração comunitário que insiste em bater junto. Historiadores debatem se o termo indica perda total ou parcial de audição e fala, hoje o diagnóstico necessário chama-se compaixão aplicada sem abreviações. O grupo para na esquina justa nós confere calos, ninguém reclama alto, só uma piada breve sobre taxas do pedágio para cada eixo da liteira, risos discretos. Você sente cheiro de pão no tabum, o padeiro levanta a pá, observa a cena e com um aceno oferece espaço porque pão bom sempre coopera com milagres. Chegam ao adro, multidão comprimida, você percebe que pressa cresce em portas estreitas mas gentileza consegue estreitar qualquer corredor. Curiosidade incomum: alguns viajantes usam o manto como alça torcendo o tecido para fortalecer, eficiente, ninguém aqui está desfilando. Um amigo segura a cabeça dele com cuidado, outro controla os passos, você acompanha como coreografia de bondade sem maestro, guiada por olhos que aprenderam a servir. Você testa um gesto simples para dizer calma, a mão baixa, o olhar firma, curiosamente calma é idioma que até crianças bilíngues falam sem esforço em praças cheias. Dois pescadores discutem o melhor ângulo para atravessar a rua, experiência de redes ajuda a driblar gente, você sorri porque marés e filas obedecem às mesmas marés.
Fato de sinagoga antes do sábado. Muitos ajustam compromissos e conciliam brigas pequenas, ninguém quer levar rixas para a leitura e a aldeia ensaia a paz passo a passo. Alguém oferece água, o cântaro passa de mão em mão, você nota como objetos viajam com confiança, prova de que confiança definitivamente prefere caminhos curtos e dedos limpos. Os estudiosos ainda discutem se é território gentil ou misto, as línguas ao redor respondem por si. Você coleciona sotaques como quem coleciona luzes. Uma senhora abre a porta lateral, corredor estreito, cheiro de óleo e ervas, você guia o grupo girando ombros como quem carrega uma vela acesa em vento leve. Um amigo explica em gestos, apontar o ouvido, tocar a boca, abrir a palma, você repete devagar porque repetir é um modo respeitoso de dizer estou com vocês. Chegam perto, alguém sussurra o nome de Jesus, você sente o ambiente recolher, barulhos como lago em meditação breve, preparando margem para um barco atracar sem drama. Um garoto empolgado promete vaga preferencial se ganhar 2 tâmaras, negociação criativa, você ri baixo, paga uma e ele decide que gentileza sempre dá desconto retroativo. Fato de caminho, portas domésticas costumam ter um degrau alto, para entrar com liteira inclinam primeiro, giram depois, técnica antiga de quem aprendeu com portas teimosas. Você percebe ombros tremendo de esforço, decide segurar uma ponta, não é heroísmo, é etiqueta de vila, quem está perto ajuda mesmo que o braço reclame depois. Uma cabra avalia o trânsito, decide liderar, todos obedecem porque cabras têm convicções fortes, você jura que ela entende logística melhor que muitos relatórios em pergaminho. Historiadores debatem se as casas desta região misturavam oficinas e quartos no mesmo pátio, o cheiro de couro, farinha e resina responde com um talvez muito convincente. O amigo da frente anuncia quase sem voz, chegamos, você confere, nós ajusta a manta, detalhes pequenos seguram grandes esperanças e esse é um dos segredos da noite. Um vizinho alfabetizado oferece escrever depois, óstraco pronto, estilete em mãos, você pensa que gratidão, gosta de registro mesmo quando prefere sussurrar no coração. Curiosidade local, algumas famílias penduram flautas simples na entrada, dizem que música lembra a casa de respirar, hoje a casa parece prender fôlego junto com você. Você se posiciona à esquerda, outro à direita, mais 2 atrás, passos combinados, a porta admite o grupo e o pátio absorve o rumor como terra absorve chuva. Fato prático, quem carrega a conta em silêncio, 3 passos, pausa, 2 giro, método evita tropeços e preserva a dignidade porque ninguém quer transformar dor em espetáculo. Os estudiosos ainda discutem se a proibição de alarde aqui reflete prudência pastoral ou estratégia para evitar aglomeração, de todo modo prudência hoje tem rosto de amigo. Você repara no olhar dele cansado e atento, sua presença diz estou aqui, às vezes a frase mais poderosa dispensa verbos e se apresenta inteira como companhia. Um menino chega com uma lamparina de argila, chama curta, chama fiel, você agradece e a luz escolhe mostrar apenas o necessário como se soubesse do que importa. Historiadores debatem se gestos formais de bênção variavam entre mestres, alguns abrem as mãos, outros tocam a cabeça, você nota que bondade reconhecível dispensa manual ilustrado. Curiosidade útil, nós de carga ganham nome e apelido, cada aldeia tem preferências, aqui usam o olho de falcão, fácil de soltar num suspiro só sem machucar ninguém. O pátio sussurra, cheiro de poeira molhada, jarros soam frescor, você percebe que lugares também se preparam para acolher como se tijolos treinassem hospitalidade em silêncio. Fato administrativo, contribuições comunitárias sustentam famílias, grão, azeite, horas, sistema simples e eficaz, contas com pedrinhas e confiança, auditoria de vizinhança. Você sente os joelhos pedirem intervalo, concede porque heróis aceitam cadeiras, cadeira disponível é milagre microscópico aprovado por todas as tradições. Os estudiosos ainda discutem se Marcos enfatiza a mão de amigos para ensinar discipulado prático, você concorda com as mãos, concordar com as mãos é assinatura antiga. Uma risada escapa quando sugerem fila preferencial para boatos, a proposta cai por unanimidade ironicamente com boatos, humor é órgão vital da esperança. Você coloca a liteira no chão macio do pátio, respira, ajusta a túnica, e decide que hoje sua oração favorita atende pelo nome de disponibilidade. Um amigo agradece com olhos, outro ajeita a lamparina, você retribui com um aceno curto porque gestos curtos sustentam milagres longos sem exigir aplausos antes da hora. Curiosidade singela, algumas figueiras aprendem o horário da aldeia, esticam sombra na hora certa, você promete aprender a oferecer descanso quando o dia pesa.
Fato final da sessão em aldeias mistas: ajuda atravessa fronteiras, judeus e gentios, pescadores e artesãos, quando a dor chama identidades, lembram que primeiro somos vizinhos. Você olha ao redor, tudo pronto, não falta nada além de um suspiro, e você sente o suspiro chegar manso como quem conhece o caminho. Seção 5. Você segue com Jesus por uma lateral quieta. Se o beco tivesse porta, diria volto já, porque o momento pede menos aplauso e mais respeito. A multidão fica para trás como o mar recuando. Você sente que às vezes o milagre precisa de espaço pequeno para nascer grande no coração. Ele o coloca frente a frente, olhos firmes, nenhum discurso. A compaixão ergue cadeiras invisíveis para a sua dignidade sentar sem pressa, sem rótulos. Fato histórico: em culturas de honra e vergonha, preservar a face do doente era cuidado essencial. Curas privadas protegiam reputações e devolviam pertença com delicadeza. O ar cheira a óleo e poeira doce, jarros de pedra encostados na parede lembram que pureza também conversa com água, silêncio e gestos mínimos. Os estudiosos ainda discutem se o pedido de silêncio reflete prudência pastoral ou o chamado segredo messiânico de Marcos. Você só percebe respeito sem autopromoção. Jesus toca suas orelhas com firmeza gentil, o mundo inteiro parece prender a respiração, até o vento estica o ouvido educado para não perder o próximo passo. Curiosidade discreta: famílias às vezes aqueciam azeite com ervas para a dor de ouvido, remédio caseiro sim, mas hoje você testemunha uma medicina maior feita de presença. Ele toca sua língua, você sente vergonha querendo aparecer, mas a mão de Jesus conversa com a sua coragem e a coragem decide responder primeiro. Os estudiosos ainda discutem se o uso de saliva aqui é acomodação cultural helenística, sinal profético ou simples símbolo tátil. Você apenas lê: cuidado na pele. Ele ergue os olhos, você acompanha. Quem procura o céu acaba encontrando o chão melhor, porque a esperança correta organiza as pedras sob os pés. Um suspiro sai de Jesus, não é cansaço, é compaixão que atravessa peito. Você reconhece essa linguagem: intercessão traduzida em ar entregue sem barulho. Fato do período: orações curtas em aramaico acompanhavam gestos de bênção. A fé do segundo templo preferia poucas palavras com muito coração a falas decoradas. Lá fora passos e sussurros, aqui o tempo desacelera como se as lamparinas combinassem entre si, manter a chama mansa até seu ouvido aprender calma. Você sente o toque novamente, não dói, reorganiza. Parece que portas internas recebem óleo nas dobradiças, prevenindo rangidos de histórias antigas que travavam conversas. Os estudiosos ainda discutem se o suspiro indica luta contra o mal cósmico ou solidariedade humana. Você percebe um amor que não terceiriza dor nenhuma. Ele mantém o gesto simples, nada de espetáculo. Ironicamente, simplicidade sempre desmonta plateias que vieram por truques e edifica gente que veio por esperança. Você pensa na sinagoga de amanhã, leitura, debate, pão depois. Você sorri ao imaginar sua voz testando um shalom tímido com o banco inteiro torcendo por sílabas. Fato de Alacá: discussões sobre curar no sábado distinguiam salvar vida de confortar. Hoje não é sábado, mas compaixão nunca pediu licença para servir. As mãos dele não tremem, seu coração sim, e quem disse que cura não aceita tremor? Tremor é só a alegria fazendo alongamento antecipado. Um fio de luz atravessa o beco, poeira dança como cantiga, você descobre que até partículas gostam de participar quando bondade movimenta o ar. Ele aproxima o rosto, proximidade sem invasão. Você aprende a matemática de Deus: distância emocional diminui quando compaixão acrescenta termos que ninguém sabia somar. Os estudiosos ainda discutem se Marcos detalha toque e suspiro para a catequese de gentios. Você apenas nota que sinais falam alto para quem quase não ouvia. Você lembra dos amigos lá atrás: não trouxeram argumentos, trouxeram você. Amizades assim escrevem teologia com passos, não com pena de ganso. Ele segura sua mão por um instante. Há transferências que não passam por moeda, esta passa por calor, e calor registra promessas que ninguém confere no telonil. Curiosidade local: algumas portas têm travas de madeira que cantam quando giram, talvez seja aviso, talvez vaidade de carpinteiro. Hoje nenhuma trava compete com este silêncio. Fato social: mestres costumavam evitar humilhar enfermos em público, honra devolvida era parte da cura. Aqui você não é caso, é pessoa inteira. Você tenta formar uma palavra, ela não sai ainda. Tudo bem, palavras respeitam filas quando a esperança chega, e a esperança tem prioridade preferencial. Ele exala de novo, o ar encontra seu rosto, parece bênção antiga dessas que sabem o caminho das bochechas até a coragem sem precisar mapa.
Os estudiosos ainda discutem se abrir aqui ecoa profecias de Isaías, portas ouvidos línguas, você só sabe que fechaduras internas estão pedindo novas chaves. Lá fora um vendedor de lâmpadas tossica o pregão, aqui dentro ninguém disputa volume, a única audiência é a sua alma reaprendendo a posição de ouvir. Ele sorri de leve, sorriso que não pede recibo, você percebe que alguns sinais só funcionam fora do cartório onde fé assina com o próprio descanso. Curiosidade de artesão: alguns moldam cera nas bordas das lâmpadas para segurar o azeite melhor, economia pequena luz constante, lembrete tático sobre perseverança. Fato do lago: ventos da tarde abaixam no crepúsculo, barqueiros esperam esse horário, seu coração imita barqueiros esperando o vento certo para atravessar sons. Ele aproxima os lábios do seu ouvido como quem confere se a chave encaixa, você sente o fecho interno aceitar conversa pela primeira vez. Os estudiosos ainda discutem se Marcos pinta aqui um rito pedagógico para catecúmenos, você pensa menos em rito e mais em ser finalmente tratado pelo nome. Uma piada sussurrada tenta nascer no canto da boca, você freia, humor é bem-vindo mas o momento está na fase frágil de broto. Ele mantém a mão sobre a sua, tempo suficiente para o medo desacelerar, medo corre maratonas mas também topa uma boa soneca pedagógica. Curiosidade simples: alguns guardam pedrinhas lisas no bolso para esfregar e acalmar, você decide que de hoje em diante vai guardar esta mão lembrada como amuleto de misericórdia. Fato de casa: pátios internos funcionam como pulmões da arquitetura, luz entrar circula, por isso conversas importantes escolhem esses lugares para nascer sem esforço. Ele inclina a cabeça, você acompanha quase rindo da própria falta de jeito, sinceramente coordenação motora nunca foi seu ministério mais forte mas tudo bem. Os estudiosos ainda discutem se o termo aramaico preservado no relato guarda pronúncia ritual, você só sabe que a palavra pequena pesa como bigorna de graça. O beco aprende a ficar quieto, portas jarros poeira, todos cooperam, parece que o bairro inteiro entendeu o combinado não atrapalhar o nascer de uma voz. Você fecha os olhos por um instante, não é medo é alinhamento, coração ouvidos língua, tudo tentando sentar no mesmo banco da sala de aula. Quando abre os olhos ainda é o mesmo beco, a mesma luz, só que agora a esperança escolheu mudar de endereço e se instalar bem atrás dos seus ouvidos. Seção 6. O som chega inteiro sem tropeços, primeiro passos, depois água contra a pedra, por fim sua respiração que de repente parece alfabetizada em calma. Você ouve o sussurro do tecido, o riso preso atrás da porta e entende que o mundo sempre cantou, você apenas não podia acompanhar. Sua língua tímida estica músculos esquecidos, tenta uma vogal, duas consoantes e descobre que sílabas têm rodas próprias desde que recebam estrada mansa. Você arrisca a mãe, quase sussurro, o rosto dela acende, nomes pequenos puxam o mundo pelo braço como crianças que chamam casa para dentro. Jesus observa paciente, nenhum aplauso pedido, nenhum discurso, só presença que autoriza seu primeiro parágrafo escrito com voz ainda em letra de treino. Fato simples, ensino no século. E se apoia na memória, repete-se alto em coro, a boca aprende caminho que depois o coração usa para morar. Você prova a água, a palavra molha a língua com antecedência como se letras soubessem truques, vale anotar vocabulário às vezes é profeta com copo na mão. Curiosidade suave: algumas mães ensinam ritmo batendo dedos no jarro, tum tum tá, sílabas acham compasso e a cozinha vira pequena escola de música. Os estudiosos ainda discutem se Marcos enfatiza Efatá para ecoar Isaías prometendo ouvidos abertos, você só sabe que suas portas internas entenderam o recado. Você tenta pão, sai pão, metade da palavra todo o sentido, a outra metade vem caminhando educada porque boas sílabas conhecem etiqueta de chegada. O pátio oferece acústica generosa, paredes baixas devolvem seu som de volta como quem confirma ouvir está certo, continue, o mundo se adapta ao seu tempo. Fato de sinagoga: amanhã muitos recitam o Shema de manhã e à noite, palavras antigas atuam como trilhos para dias que gostam de chegar no lugar. Você treina obrigado, sai torto mas sincero, a sala entende, Jesus entende, sinceridade é tradutora juramentada quando o vocabulário ainda tira a carteira provisória. Sua orelha capta pano contra pano, asa batendo, lamparina estalando, você ri por dentro, quem diria que silêncio sempre foi esse nobre barítono de bastidores. Ele toca de novo sua orelha, não corrige, encoraja, você aprende que encorajamento é ferramenta de artesão, modela sem quebrar, aquece sem queimar.
Curiosidade de casa: telhados misturam barro, palha e ramos, quando regados endurecem, chuvinhas malcriadas pedem licença e muitas vezes obedecem por pura diplomacia. Você tenta shalom baixinho com sotaque de recém-nascido, a palavra devolve paz duas vezes, uma para quem fala e outra para quem escuta sem corrigir. Os estudiosos ainda discutem se Jesus usa gestos pedagógicos para discipular gentios. Você sente que pedagogia aqui atende pelo nome de gentileza aplicada. Vem um susto bom, você escuta sua risada, parece novidade de feira, risos voltam como pombas treinadas, reconhecem o beiral e pousam orgulhosas. Fato social: vizinhos repetem frases para integrar quem volta a falar, comunidade vira sala de aula, ninguém cobra matrícula, só paciência e pão no fim. Você experimenta: eu estou aqui, cada palavra estaciona direitinho sem bater, uma carruagem de sentido atravessa seu peito e decide morar na praça principal. Jesus pede calma, nada de alarde, seu coração concorda, milagres respiram melhor quando a plateia não espirra glitter nas partes mais importantes do suspiro. Você presta atenção nos pequenos ruídos, nota que o mundo nunca ficou mudo, apenas esperou paciente pela sua assinatura sonora no livro da vila. Curiosidade do lago: barqueiros combinam batidas de remo para orientar manobras à noite, sinais viajando pelo escuro como código amigo dizendo vá, vire e venha. Você deságua outra vez, agora inteira, recebe um gole, a palavra cumpre destino, vira coisa e você percebe que falar também alimenta de modo próprio. Fato prático: crianças começam aprendendo bênçãos curtas antes das longas, boca se acostuma a agradecer e o coração pega o hábito de acompanhar sem preguiça. Os estudiosos ainda discutem se este milagre aconteceu na rota entre as cidades ou dentro delas, seu mapa interno marca foi no lugar exato da necessidade. Você tenta perdão, a palavra pede licença, senta no meio, chora um pouco, ri depois, confissões aprendem passos enquanto a alma abre janelas para vento limpo. Jesus inclina a cabeça como quem diz continue, e você continua devagar, devagar é rapidez suficiente quando o relógio do céu está contente com sua voz. Sua língua pede estágio supervisionado, você concede, todo aprendiz precisa de supervisor paciente e paciência aqui parece multiplica-la como pão de cevada. Você descobre a música das consoantes, K acorda, M abraça, N confirma, as letras formam um pequeno coral doméstico que nunca mais quer ensaiar sozinho. Fato cotidiano: pronunciamos nomes na bênção dos lares, nomes devolvem pertença, sem eles mesas ficam com cadeiras a mais e histórias esfriam no prato. Curiosidade discreta: algumas famílias marcam a altura das crianças na pilastra, riscos guardam anos, agora você marca vozes, linhas invisíveis subindo como trepadeiras. Você pergunta posso, Jesus sorri com olhos, a permissão sem palavras vale texto grande, você anota mentalmente poucas autorizações carregam tanta leveza autorizada. Os estudiosos ainda discutem se o não contenha ninguém visava evitar tumultos, ironia santa alegria é péssima em cumprir embargos de imprensa devocionais. Você agradece outra vez, obrigado agora vem redondo, gira no ar e pousa, palavras boas sabem a aerodinâmica emocional melhor que muitos relatórios com selo romano. Fato de pureza: lavam mãos em jarros antes das refeições, costume ensina atenção, quem lava por fora começa a lembrar do dentro, tarefa maior e mais lenta. Você testa uma frase inteira, estou ouvindo você, ela atravessa o pátio como barco calmo, conversas futuras já reservam lugar com antecedência no seu cais. Curiosidade de mercado: vendedores afinam voz no começo da noite para poupar garganta, hoje você descobre que poupar garganta não é economia, é gratidão preventiva. Você respira pelo nariz devagar, a sala tem cheiro de pão, óleo, poeira boa, cada cheiro ganha trilha sonora recém-descoberta, orquestra de coisas simples. Fato de escrita: muitos recados viajam em óstracos, cacos guardam letras breves, você pensa sorrindo que seu coração era caco e hoje recebeu nota inteira. Os estudiosos ainda discutem se a cura de fala foi instantânea ou progressiva, sua experiência responde instantâneo para a esperança, progressivo para a pronúncia. Você volta a dizer mãe, agora acrescenta querida, exagero nada, afeto não aceita racionamento e as palavras novas exigem teste de carga em frases mais pesadas. Jesus pede reserva outra vez, você guarda como tesouro, segredos santos preferem bolsos internos costurados por dentro onde dedos curiosos não alcançam com facilidade. Você descansa a voz, os ouvidos continuam trabalhando felizes, enquanto a noite ajeita travesseiros na Decápole, seu mundo aprende que ouvir já é metade da fala. Seção 7.
Você volta à rua, o pedido de silêncio flutua no ar, mas vizinhos cochicham com alegria contida como água tentando segurar riso dentro do cântaro. Uma tia promete não contar, 30 passos depois conta baixinho para duas pessoas e as duas contam de volta por garantia de que ninguém fique sem esperança. Você pensa em respeitar a reserva, percebe porém que o bem se espalha como cheiro de pão discreto e teimoso ocupando esquinas antes de qualquer anúncio. No poço cordas sobem e descem, junto delas sobem versões, ajustes, exageros mínimos. Você aprende que notícias bebem água e ganham fôlego entre baldes. Fato histórico: sinagogas funcionam também como assembleia local, ali discutem leitura, justiça, pequena viagens, a notícia chega cedo com passos curtos e respeito nos bancos. Curiosidade incomum: bilhetes breves em óstracos penduram-se perto da porta avisando visitas ou recados. Hoje corações penduram bilhetes invisíveis dizendo precisamos contar isso. Os estudiosos ainda discutem se o segredo pedido em Marcos tem função pedagógica ou prudência política. Sua rua responde com gentileza expansiva difícil de enlatar. Um vendedor garante que ficou mudo de emoção, ironia aceita, mas ele fala isso 3 vezes seguidas para o registro celestial não ter dúvidas administrativas. Você vê portas abrindo discretas, mãos oferecem pão para quem traz notícia, ninguém cobra ingresso porque esperança gosta de pagar tudo à vista em agradecimento. No canto alguém tenta organizar comitê da confidencialidade, a primeira ata vaza antes do fim, convenhamos sigilo não resiste quando felicidade liga o próprio megafone. Você segue ouvindo, a história cresce sem inflar, não há glitter, só alívio, e o alívio quando respira tem volume suficiente para atravessar 2 vielas. Uma avó emocionada sussurra que a língua dele nasceu hoje, você concorda e percebe palavras às vezes chegam como partos atrasados que finalmente encontram parteira. O centurião de plantão pede descrição em poucas linhas, você entrega um resumo polido, ele finge não sorrir porque capacetes têm reputação a preservar. Fato de vizinhança: poços são centros de notícias, quem busca água busca também pertencimento, por isso novidades nascem frescas com eco de pedra e risos pequenos. Curiosidade de sinal: alguns tocam o batente 2 vezes para avisar notícia boa e 3 para pedir ajuda, hoje ninguém conta batidas, só multiplica abraços. Os estudiosos ainda discutem se aldeias mistas modulavam rumores por medo de autoridades, você percebe apenas prudência generosa, contar sem expor, celebrar sem exibir. Um jovem propõe escrever num caco, guardar no bolso, outro lembra que alguns milagres preferem não caber em bolsos, combinam levar só no coração por enquanto. Você reencontra o grupo inicial, abraços, risos, um pouco de choro, ninguém disputa crédito porque amor sincero esquece assinaturas quando a obra está visível. Na esquina um mercador sugere vender história em capítulos, é brincadeira mansa, todos preferem gratidão grátis, plano vitalício sem taxas escondidas no pergaminho. Você observa que a alegria aprende volume certo, não vira barulho, vira canção baixa, e canções baixas atravessam janelas sem acordar crianças recém-adormecidas. Fato simples: mestres evitam espetáculo para não confundir fé com feira, a multidão entende aos poucos como quem aprende a diferenciar prego reto de boa intenção. Curiosidade doméstica: às vezes pendura um jarro vazio à vista para lembrar silêncio, hoje o jarro fica cheio de palavras novas mas todo mundo fala baixinho. Os estudiosos ainda discutem se Marcos recolheu memórias de Pedro aqui, você nota detalhes de cheiro, toque, suspiro, memórias assim parecem ter gosto de forno e mar. Um rapaz tenta ensinar a notícia ao papagaio do vizinho, o pássaro ignora mas aprende o nome de Jesus, tudo bem, já é currículo respeitável para a ave. Você sente que seu próprio passo ganhou timbre, andar agora soa como verbo, e verbos quando acordam convidam frases inteiras para passear pela vila. Uma mãe pergunta baixinho se pode repetir a bênção de casa, você concorda, as palavras pousam na testa dele como pombas mansas treinadas para ficar. Fato administrativo: em regiões mistas autoridades observam movimentos, por isso pedidos de reserva evitam tumulto, prudência não esconde luz, apenas fecha janelas contra ventos. Curiosidade de cozinha: tampam jarros com tecido úmido para conservar, truque simples, você percebe que esperança também conserva melhor quando coberta por cuidado e tempo. Os estudiosos ainda discutem se o pedido de silêncio pretendia proteger o itinerário de Jesus, sua vila delicada decide proteger pessoas, não mapas. Você observa as mãos dele aprendendo gestos comuns, pedir pão, agradecer água, cumprimentar vizinhos, gestos simples viram gramática que sustenta conversas acima de qualquer boato.
Na borda da praça alguém pergunta o que mudou, você responde nada ficou maior, apenas aquilo que estava preso encontrou porta, chamamos isso de paz. Um rabino de passagem recomenda moderação, sorriso curto olhos gentis, ele sabe que sinais falam por si e palavras demais costumam gastar milagres no varejo. Você percebe risos baixando de volume como lamparinas ao fim, a vila aprende a guardar tesouros no bolso interno onde mãos curiosas desistem. Fato de viagem mensageiros informais cruzam aldeias com recados confiáveis, hoje ninguém os chama e ainda assim a notícia chega primeiro que o amanhecer. Curiosidade de lamparina algumas têm bico duplo para revezar mechas, luz contínua gasta menos fôlego, lembrete doméstico de como constância evita sombras desnecessárias. Os estudiosos ainda discutem se esse relato circulou primeiro oralmente em praças da Decápolis, seu ouvido recém-nascido confirma a oralidade e sabe andar depressa. Você respira fundo, decide que hoje falará menos e agradecerá mais, certos segredos crescem direitinho apenas na estufa do silêncio agradecido. Do cais chega cheiro de peixe, promessa de barcas noturnas, amanhã histórias viajarão por água, por hora deixamos que ondas guardem confidências com sabedoria antiga. Você ajuda a família a fechar a porta, travas cantam baixo, dentro o recém-falante tenta nova frase, todos seguram o riso para não espantar sílabas tímidas. Fato litúrgico bênçãos domésticas costumam envolver mãos sobre a cabeça e palavras simples, hoje a simplicidade parece milagre repetido com assinatura de casa. Curiosidade de janela algumas têm toldo de fibra para ventilar, ajudam a sussurrar, ar entra boatos perdem impulso e a paz ganha lugar sentado. Os estudiosos ainda discutem se o anúncio público prejudicaria missões seguintes, aqui todos concordam em uma coisa: cuidar do homem é o primeiro anúncio. Você olha o lago escuro, pensa no dia, decide guardar a palavra como lâmpada de bolso, amanhã deixará que ela ilumine apenas os passos necessários. A vila se fecha macia, portas cães estrelas, tudo reduz volume, e você adormece um pouco acordado atento ao milagre que prefere cochichar. Quando o vento passa você entende alguns segredos são sementes, precisam de noite calma para brotar, de manhã bastará regar com gratidão. Seção 8. Você caminha pela margem oriental, barcas encostam em estacas baixas, o lago respira e o crepúsculo vira estrada líquida para histórias que navegam mansas. Pescadores verificam redes de linho nós reforçados com paciência, fato comum saem à noite quando a água esfria e peixes sobem curiosos menos assustadiços. Você observa cestos de junco alinhados, servem para levar peixe fresco secar ao fumo leve e guardar pão de vigília para bocas famintas do cais. Curiosidade viva âncoras de pedra com orifício prendem cordas curtas, simples pesadas eficientes, quando o vento muda soltam-se rápido antes que marolas acordem crianças. Um barqueiro unta remos com resina e óleo, não é lanterna mágica é manutenção, silêncio no lago vale meio milagre em travessias tranquilas. Os estudiosos ainda discutem se Gergés aponta para Cursi Gerasa ou outra vila leste, nomes dançam no mapa mas o vento conhece todos os endereços. No convés raso você toca as tábuas, cavilhas de madeira seguram juntas, breu escuro sela frestas, engenharia humilde que prefere durar a virar manchete. Fato do lago cardumes correm perto de caneiros, pescadores leem ranhuras do vento cores do céu e o humor das aves para escolherem redes ou anzóis. Você ajuda a empurrar uma barca, madeira geme como avó alongando joelhos, o lago agradece com um beijo frio no tornozelo distraído sem cerimônia. Risada baixa alguém promete desconto eterno para quem não enjoa, você topa claro, mas decide não testar teologias enquanto ondas praticam retórica convincente. As barcas partem em pares, se uma precisa a outra volta, costume antigo reduz sustos e prova que prudência navega melhor que bravura exibida. Você pergunta da rota, respondem com estrelas Pleiades grande ursa, no horizonte baixo perfis das colinas viram linha guia, o resto fé treinada em décadas. Curiosidade alguns amarram guiso minúsculo na proa, se tocar alerta para troncos, solução barata que salva noites reputações e às vezes orgulho dos remadores. Historiadores debatem se havia taxas específicas por peixe salgado atravessando a margem, documentos sugerem arrendamentos, sua experiência sugere levar troco e argumentos gentis. Um rapaz enrola linha de cânhamo, explica que nódulos na corda contam distâncias, tecnologia tátil que funciona mesmo quando a lua decide vestir véu.
Você cheira peixe curado, sal, fumaça amena. Tarichos viaja bem e alimenta cidades. A Decápolis gosta desse sabor de lago com sotaque de estrada. No Ancoradouro, um registro em seralista carga remos turnos. Fatos prosaicos sustentam epopeias. Sem contabilidade nenhum milagre atravessa a noite com segurança. Você senta na borda, a água lambe o couro das sandálias, e entende que a margem existe para ensinar despedidas curtas e reencontros que não precisam de trombetas. Um barqueiro oferece lugar, você aceita com regulamentar humildade. Regras do lago: quem ajuda a empurrar pode aprender a sentar sem atrapalhar remos. Ele aponta hipos no Alto Gadara, distante, aldeias sem teatro nem moedas próprias, todas porém conhecem o vocabulário da fome saciada e do descanso merecido. Fato de travessia: ventos do oeste chegam tarde, por isso partidas ao crepúsculo aproveitam calmaria. A marola quando vem já gastou arrogância contra pedras. Você nota remos alternados para poupar braços, ritmo baixo, cabeça erguida. O lago parece escola antiga ensinando paciência, e paciência aceita diploma sem cerimônia. Curiosidade gastronômica: algumas famílias trocam peixe por pão e azeitonas na mesma noite, economia de confiança que navega mais rápido que qualquer boato apressado. Os estudiosos ainda discutem se a expressão mar para este lago carrega humor local ou teologia antiga. Você aceita ambos, grandeza cabe até em água pequena. A proa corta reflexos, estrelas estalam no espelho. Você aprende a ler céu como quem lê cartas queridas, com erros carinhosos de quem está reaprendendo voz. Um pescador conta que certa vez a rede voltou tão cheia quanto sua paciência em dia bom. Risos, você concorda porque milagres adoram exemplos domésticos. Fato administrativo: telonia aquática cobra por volume e espécie, alguns registram em cera, outros em memória experiente. No fim, quem não registra paga em conversa longa. Você segura um cesto, fibras úmidas cheiram lago e junco, aprende que objetos também contam histórias apenas em voz baixa, como quem respeita a maré do sono. Curiosidade das rotas: alguns preferem costa bem próxima colecionando faróis improvisados de fogueiras, outros cortam diagonal confiando na prática e em promessas antigas. Historiadores debatem se existiam contratos cooperativos entre barqueiros e salinas. Fragmentos sugerem, mas as melhores provas chegam em risos repartindo peixe e pão. O piloto baixo ensina um sinal com a mão, 3 dedos virar, punho fechado parar, coreografia antiga que salva remos, nervos e reputações matinais. Você pensa em Pedro João no cheiro de rede, entende que a fé sempre soube sentar no mesmo banco que o trabalho sem competir por aplausos. Uma onda sobe no casco, desce educada, você agradece a etiqueta marítima. Ninguém quer discurso motivacional de marola às vésperas do primeiro bocejo sério. Fato técnico: remar em espelho d'água exige menos força, mas mais atenção. Qualquer descuido rende dança não programada com troncos e histórias inconvenientes. Você aprende a guardar silêncio bom, conversas para ouvidos escutam. O lago devolve respostas em plops pequenos, catequese noturna conduzida pelo professor Vento. Os estudiosos ainda discutem se hipogeus de peixe seco em certas colinas existiram. Achados são tímidos, sua fome contudo acredita sem dificuldade metodológica alguma. Você encosta o queixo no joelho, o frio gentil acorda pensamentos bons. Algum lugar na margem espera histórias, e histórias gostam de chegar molhadas. O barqueiro cochicha: se o vento girar nós também. Fé aqui significa ajustar remos antes do discurso, doutrina aplicada à madeira e paciência. Curiosidade sonora: potes vazios fazem eco melhor, alguns levam um para marcar ritmo, instrumento barato bastante afinado com bolsos que preferem gastar em pão. Fato de Porto: embarques noturnos evitam fiscal sonolento, contas saem de manhã, ninguém discute isso por escrito, mas a prática fala dialeto universal. Você devolve o cesto, recebe um aceno, pactos simples sustentam travessias. O lago gosta de testemunhas discretas e você aprende a assinatura curta: gratidão. A proa beijando a praia faz som de página virando, a margem nova oferece cheiro de lenha, você pisa leve como quem entra num santuário. Historiadores debatem se existiam pequenas taxas comunitárias para manter o ancoradouro. De qualquer modo, tabuinhas e pedrinhas contam histórias que sustentam madeira. Você agradece aos barqueiros, eles respondem com pão e riso. Contrato encerrado no idioma preferido do lago: generosidade que chega sem papel mas nunca sem testemunhas. A noite firma sua tenda, você segue pela areia ouvindo o escuro respirar. Histórias viajam porto a porto e hoje viajam também no timbre da sua voz. Seção 9.
Você caminha lembrando o homem de Gerasa, hoje sua própria voz volta e você percebe que pertença também é som alguém chamando o seu nome sem hesitar. As aldeias reorganizam lares discretamente, uma cama muda de lugar, um emprego aparece, cura social acontece na cozinha enquanto pão assa e portas respiram paciência. No mercado alguém grita nomes com sobrenome de aldeia, fato comum, identificam-se pessoas por filiação e lugar para que promessas encontrem o destinatário certo. Você escuta filho de cruzando a praça, nomes viram ponte e pontes evitam quedas, é quase engenharia, madeira, corda e duas sílabas bem colocadas. Cemitérios ficam fora do povoado por pureza, caminho respeita fronteiras silenciosas, você entende que algumas distâncias protegem como cercas mansas em torno de histórias frágeis. Curiosidade rara, famílias marcam sinetes no barro úmido dos potes, o selo seco identifica dono e lembra que utensílios também gostam de sobrenome. Os estudiosos ainda discutem se legião no relato de Gerasa indica número exato ou metáfora de opressão, você apenas recorda o silêncio, depois um silêncio respirável. Você acha uma pedra com riscos antigos, talvez contaram ovelhas, talvez dias, você sorri porque memória popular gosta de matemática feita com bolso e unha. Na Decápolis criam porcos, bairros judaicos evitam, convívio requer logística afetiva, a cada mesa honra seus limites e a vizinhança aprende a não tropeçar no prato. Você cumprimenta o ancião do portão, ele repete seu nome devagar como quem devolve carteira de identidade, nomes devolvidos valem mais que recibos. Fato de assembleia, bancos da sinagoga acolhem debates pequenos, justiça de aldeia anda de sandália, a grandeza aqui prefere voz baixa e banco comprido. Você lembra o antigo ex-possesso sentado vestido são, comunidade reaprende a contar a mesa incluindo mais um prato sem estatística, só aritmética de afeto. Curiosidade de anúncio, carvão risca sinais nas portas para visitas, 3 traços significam venha, um círculo volte amanhã, tecnologia barata eficiente aprovada por avós. Historiadores debatem se Gadara ou Gergesa nomeiam o cenário, o lago conhece atalhos entre mapas, você conhece o essencial, alguém voltou a ser chamado pelo nome. Uma mulher comenta recuperar voz devolve trabalho, negociar exige palavras, você percebe que dignidade tem léxico próprio cheio de verbos úteis como servir, ouvir, pagar. Crianças perguntam seu nome novo, você diz o antigo mesmo, elas riem e aprovam, nomes antigos podem virar novos quando o coração volta para casa. Fato social, acolher de volta inclui apaziguar medos, alguém conversa com o primo arredio, outro oferece turno no campo, pertencimento tem escala, rodízio e pão. Você passa pela colina de pedras lisas, vento conta segredos em volume de cochicho, ninguém se assusta porque o susto agora tem férias prolongadas. Os estudiosos ainda discutem se memórias de Pedro moldam detalhes, você identifica pegadas de pescador, brevidade, ação e o hábito de guardar barulho para o mar. Curiosidade de ofício, ferreiros marcam peças com entalhe único, reconhecimento à distância evita briga, a paz agradece quando martelos deixam assinaturas ao invés de rumores. No beiral pombas fazem ninho, você pensa na alma pousando, há pousos que pedem menos explicação e mais janela aberta em horas mansas. Fato de pureza, Mikaut servem banhos rituais, água coletada cumpre regras precisas, ninguém faz disso espetáculo porque santidade prefere torneira baixa e luz amena. A família ensaia bênçãos com seu nome, cada letra encontra lugar, parece arrumação de sala, cadeira, mesa, tapete, tudo volta a caber sem tropeço. Historiadores debatem se o comércio com porcos gerava atenção contínua, você nota sorrisos práticos combinando limites, convivência funciona quando receitas respeitam cozinhas. Curiosidade, alguns penduram pano azul na porta para avisar alegria, hoje ninguém pendura mais, os olhos da rua já entenderam o recado comunitário. Você encontra o escriba, ele pergunta se quer registrar gratidão, você responde que prefere viver a nota em parcelas diárias, juros de gentileza inclusive. Fato administrativo, promessas são repetidas em voz alta diante de testemunhas, som vira contrato, por isso recuperar voz também devolve assinatura sonora. Os estudiosos ainda discutem se Marcos preserva Efatá para ouvintes gregos sentirem a textura, você sente a textura no próprio peito como vela acesa sem pressa. Você ajuda a recolher redes, ninguém pergunta por currículo, currículo aqui se chama disposição, as redes aprovam candidatos que seguram nó e soltam boato. Curiosidade de viagem, mensageiros levam cartas dobradas sob o cinto, suor sela discreto, a confiança faz o resto sem lacre de bronze.
Você lembra como chamavam um Gerazeno sem nome, apenas rótulo? Agora nomes retornam, rótulos desistem, prateleiras internas ganham espaço para a louça fina chamada pessoa. Fato do lago: margens gentias e judeias compartilham vento, o vento não pede passaporte, por isso histórias atravessam primeiro, papelada vem depois. Historiadores debatem se aldeias preferiam apelidos carinhosos ou patronímicos formais, você prova que ambos servem desde que a voz traga junto a intenção de acolher. Curiosidade doméstica: paredes guardam marcas de altura, agora guardam também marcas de vogais, cada visita pergunta como vai a voz e a casa responde com eco. Você encontra o homem que antes vivia entre tumbas, ele conta baixinho como dormiu ontem, sono com travesseiro é liturgia completa de paz. Fato econômico: quem volta ao convívio retoma trocas, peixe por pão, serviço por azeite, a praça ajusta engrenagens sem atas com abraços auditáveis. Os estudiosos ainda discutem se proibições visavam evitar espetáculo político, a rua sabe a prática, segredo ativo, espalhar só o necessário para sustentar o bem. Você treina dizer nomes dos vizinhos, acerta quase todos, quando erra eles riem com você, caridade fonética é esporte oficial depois do jantar. Curiosidade de fé: alguns amarram fitas discretas no pulso para lembrar promessas, você prefere guardar promessas na língua para pronunciá-las enquanto o coração aprende. Fato de caminho: quem era temido passa a ser convidado, convites reparam pontes, pontes não discutem, travessia apenas sustentam, o resto os pés conversam. Você escuta seu nome chamado da porta, parece sino pequeno, pertencer é ter campainha afetiva, quando toca você sabe exatamente onde o coração mora. Historiadores debatem se memórias de curas viajaram primeiro por água ou estrada, sua experiência escolhe ambos, remos e sandálias compartilham autoria no Boletim da Esperança. Curiosidade musical: flautas de cana acompanham festas pequenas, hoje tocam baixo, não por tristeza mas por respeito à voz recém-nascida organizando sílabas com calma. Você suspira, lembra do início, ouvidos abrindo, palavras nascendo, agora o bairro inteiro fala mais baixo como se a paz tivesse colocado a mão nos lábios. Seção 10. Vento morno desce das colinas, passa pelo lago e você recolhe o dia como quem dobra um manto limpo agradecendo costuras, remendos e mãos que ajudaram. Lamparinas diminuem sombras, alongam paredes e a rua aprende silêncio, você afrouxa sandálias, senta na soleira revendo caminhos como quem confere embarcações depois do último barco. Fato histórico: manso vigias noturnos percorrem portões e becos verificando fogueiras, fechaduras e poços, pequenas patrulhas mantêm paz local sem trombetas preferindo passos curtos e lanternas discretas. Curiosidade da margem: alguns barqueiros penduram conchas furadas na proa, ao vento tocam notas finas que avisam troncos escondidos economizando sustos, remos e pedidos tardios de desculpa. Os estudiosos ainda discutem se Decápolis funcionava como liga formal ou rótulo administrativo flexível, você porém conhece o que importa esta noite: vizinhos, pão e um milagre guardado. Você passa a mão no cesto de junco, lembra da liteira improvisada e sorri, objetos simples aprenderam seu nome hoje e agora guardam histórias como jarros guardam água. O lago devolve um plop tímido, talvez peixe, talvez segredo, você decide não investigar porque certos mistérios funcionam melhor quando só confirmam presença e pedem gratidão devagar. Na casa o pão de cevada esfria em tábuas, você parte um pedaço pequeno, mastiga longo e percebe que mastigar também é oração, só que explicada ao estômago. A praça se apaga em círculos começando pelos cantos, cachorros trocam turnos, galos ensaiam mal e o mundo inteiro tenta afinar sua respiração com a sua. De dentro chega o sussurro novo: estou aqui, a frase pousa feito pomba treinada no peitoril, você entende que presença é a gramática preferida do descanso. O telhado guarda calor, o chão retorna frescor, você ajeita o manto e um cansaço bom escorre dos ombros como água descendo degraus depois da chuva. Fato sereno: casas com pátio respiram como pulmões, luz entra, fumaça sobe, vozes circulam, por isso conversas importantes moram ali onde a arquitetura aprende humildade. Você pensa no pedido de silêncio, segredos santos germinam melhor cobertos por manto, amanhã quem souber verá frutos e quem não souber verá sombras cheias de gentileza. A lua atravessa a fresta, poeira dança sem barulho, você quase ri porque até partículas parecem praticar a SMR, aquelas técnicas modernas que o vento inventou primeiro. Você revisa o dia como quem revisa remos, madeira firme, corda inteira, mãos confiáveis, onde faltou força sobrou companhia, onde faltou voz sobrou olhar compreendido.
Curiosidade doméstica: algumas famílias colocam raminhos de murta sobre o travesseiro para perfumar, dizem que sonhos lembram jardins, você prefere chamar de aula noturna de esperança. Os estudiosos ainda discutem se memórias de Pedro coloriram estas cenas com cheiros e toques, seja como for o evangelho aqui parece ter sido escrito com orelhas. Você encosta o ouvido na noite e ouve a palavra pequena de sempre Efatá, não para portas externas mas para aquela fechadura interna que hoje aceitou o diálogo. O mundo não ficou mais barulhento, ficou mais claro. Quando sonhos encontram lugar, pensamentos encontram cadeira, e cadeiras cômodas ajudam a alma a desamarrar os sapatos. Você guarda cacos de óstraco com rabiscos do dia, risca neles uma gratidão curta, papéis são poucos mas gratidão escreve com tudo inclusive com silêncio bem colocado. O forno descansa, o tabum esfria e você agradece por pão, água, amigos. Se alguém pedir definição de milagre, ofereça primeiro esta lista sem discursos. Fato antigo, leitura pública. Amanhã seguirá a Torá, depois profetas, então comentários. Não haverá pressa porque entendimento sólido anda devagar igual barco carregado de paz. Sua respiração encontra compasso do lago, inspira, expira. Você pensa que exegese pode começar assim, ouvindo marolas, lembrando nomes e aceitando que graça prefere verbos cotidianos. A vizinhança dorme, um cão ressona com profissionalismo, estrelas assumem turno, você se permite uma piada tardia, finalmente um auditório que não interrompe com conclusões prematuras. Curiosidade dos sonhos: alguns afirmam lembrar soluções para contas difíceis ao amanhecer. Você não promete milagres de matemática mas espera acordar com menos nós e mais passos. Os estudiosos ainda discutem se a palavra pequena Efatá foi guardada para que até estrangeiros sentissem textura hebraica, textura sentida vira lembrete portátil colado no peito. Você fecha os olhos, escuta a madeira estalar, a água respirar e o vento organizar cortinas, a noite cobre seus ombros como um manto emprestado por um amigo paciente. Deixe que o corpo aprenda o caminho da cama, travesseiro recebe a cabeça coberta, aceita a conversa, nada urgente compete, até os pensamentos recolhem ferramentas e fecham a oficina. Agora cada músculo solta o nó que prendeu o dia, cada lembrança encontra prateleira, você decide colocar gratidão na estante mais alta para perfumar a casa inteira. Se alguma preocupação insistir, ofereça uma cadeira do lado de fora, diga que pode esperar o amanhecer. Muitas preocupações dormem sentadas quando recebem educação respeitosa. O vento noturno passa leve pelas oliveiras, as folhas respondem com aplauso minúsculo. Você entende que a criação inteira pratica liturgia e sua parte hoje é descansar. Lembre os nomes: mãe, amigos, o padeiro generoso, os barqueiros, repeti-los em voz baixa, devolve pertença, pertença devolvida acalma o peito como pão quentinho acalma mãos frias. Se o sono demorar, conte marcos miliários, ao contrário, cada marco recoa um pensamento, quando chegar ao primeiro você estará rindo de leve sem lembrar do problema. Respire, inspire pelo nariz, solte pela boca, sinta o peso gostoso do corpo, permita que a cama seja a barca e que a barca encontre água quieta. Se surgir um ruído, abençoe-o, chame-o de vizinho. Ruídos batem à porta apenas para avisar que você está vivo, agradeça e volte ao corredor macio do sono. O coração desarma a guarda, os ombros devolvem a espada imaginária, a alma coloca os pés numa bacia de água morna e resolve não levantar até o amanhecer. Recorde o silêncio de Jesus hoje não foi ausência, foi precisão, palavras certas chegaram na hora certa como pão retirado do forno no minuto exato do perfume. Deixe que essa precisão se torne método para seus medos, fale pouco com eles, ofereça pão, água e encerre a reunião. Medos adoram atas curtas e portas fechadas. Amanhã você dirá menos e ouvirá mais, os ouvidos agora sabem o caminho, a língua também, a vila agradecerá e seu nome soará inteiro na bênção. Se ainda estiver acordado, imagine o lago ao amanhecer, neblina baixa, remos lentos, pão partindo, coloque sua preocupação num cesto e veja o cesto descansar quieto. Agora solte os dedos, solte a testa, solte os tornozelos, deixe que sua história hoje termine com reticências bondosas, amanhã Deus continua o parágrafo com calma. Feche a noite com uma palavra pequena, escolha obrigado, ela cabe em qualquer travesseiro, e quando dita baixinho ensina sonhos a falar devagar com quem acorda cansado. Agora diminua tudo, luz, voz, vontade de revisar, desative a reunião interna, deixe uma cadeira reservada para a alegria de amanhã, ela sabe encontrar endereço. Durma sob o nome que Deus lhe devolveu hoje, nome inteiro sem rótulos, se acordar na madrugada repita o manso, nomes bons funcionam como guarda-vento do coração.
E quando o último ruído se calar, deixe que a noite o balance como mãe antiga. Você já aprendeu a ouvir, agora o sono aprenderá você. Se os olhos fecharem no meio desta linha, tudo bem, a mensagem já chegou, o resto a noite completa. Fim do roteiro. Bons sonhos. S.